Saudações! Bem-vindos à disciplina Licitação, Contratos e Convênios. Meu nome é Naira Luan e eu irei acompanhá-los nessa trajetória juntamente com os tutores. Eu sou graduada em Administração, possuo mestrado em Sociologia e atualmente curso o doutorado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí. Tá? E assim, nós teremos o imenso prazer de acompanhá-los, né, nessa disciplina, compartilhar o que nós estamos aprendendo também a partir dessa disciplina de licitação, contrato e convênio. Né? Convém ao administrador público conhecer assim, o marco, né, regulatório que institui normas aí para o processo licitatório e para a formalização de contratos. Então, assim, não tem como fugir dessa necessidade. Então, assim, a minha primeira sugestão é que vocês acompanhem, vocês baixem a lei, né, 8.666/93, direto do site do governo, que é planalto.gov.br, para que vocês consigam acompanhar as alterações que foram feitas na lei durante esses 27 anos em que essa lei normatiza o procedimento licitatório e a formalização de contratos, tá? Então, é interessante que vocês acompanhem a própria lei. O nosso material de referência é um material de 2011, a terceira edição, do professor Luiz Carlos de Olivo, tá? É um material interessante, possui todos os pontos principais para que a gente entenda a questão da licitação, do contrato, do convênio. Só que é um material que a gente precisa estar, né, atualizando constantemente, porque essas normas, elas variam muito. Agora, até mais recentemente, em 2019, já houve uma mudança aí em alguns decretos que normatizaram a questão do pregão eletrônico, tá? Então, é interessante acompanhar essas atualizações da lei. Tendo em vista a organização da nossa disciplina, nós organizamos em 3 unidades, tá? A unidade que tratará sobre a licitação, unidade que tratará só sobre contratos e a terceira unidade é apenas convênios. Essas unidades, elas foram divididas de uma forma assim, bem desproporcional. Né? Na primeira unidade, ela é bastante extensa, a gente vai falar dos aspectos gerais da licitação, vamos falar dos princípios constitucionais da licitação, das modalidades de licitação, da revogação, dos casos de revogação, de anulação ou invalidação de um processo licitatório. Né? Ainda vamos tratar sobre a contratação direta, não é? Quando que é possível que a administração pública contrate ou faça uma determinada compra de uma obra ou um serviço sem o uso da licitação. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre dispensa, inexigibilidade, tá? Então, são aspectos da licitação, aspectos que estão ali descritos nos 123 artigos, né, da Lei 8.666, que também aborda a questão dos contratos, mas então que a gente tem que ter esse compromisso de visitar o site do governo e ler a lei, tá, para acompanhar essas atualizações que foram feitas. E na unidade 2, contrato, e na unidade 3, convênio, tá? Nesta aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre licitação. Só para a gente ter ideia como que as atualizações, né, elas mudam esse conteúdo da lei. Em 2010, um novo objetivo foi acrescentado aos objetivos do procedimento licitatório, tá, enquanto procedimento administrativo. Então, o primeiro objetivo da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Um outro objetivo, o segundo, seria, né, garantir a observância do princípio constitucional de isonomia, ok? Então, assim, até então eram esses 2 princípios. Só que uma lei, né,
2010 acrescentou um terceiro objetivo ao procedimento licitatório, que é a promoção do desenvolvimento sustentável, tá? Inclusive, eu coloquei aí como uma sugestão a questão dos seminários, né? A gente vê quando é que essa sustentabilidade ela é acrescentada como um objetivo das compras governamentais, tá? Até porque esse novo objetivo foi incorporado e as palavras, essas expressões, elas não estão soltas não, né? Por que em 2010 foi acrescentado esse novo objetivo, né? A promoção do desenvolvimento sustentável, tá? Qual foi o contexto político que deu margem para essa inclusão desse conteúdo na lei, tá? Então, assim, a gente precisa estar atento a essa atualização. Um segundo ponto que eu quero mencionar em relação às modalidades de licitação, né? A Lei 8.066/93, ela nos apresenta 5 modalidades de licitação, que é a concorrência, tomada de preço, carta convite, concurso e leilão. Então, assim, na lei eu tenho a definição de cada uma dessas modalidades. O interessante aqui que eu quero pontuar é que já em 2018, né, um decreto alterou os valores estimados de contratação, os limites para cada uma dessas modalidades. Então, gostaria que vocês estivessem atentos também a essa modificação do valor estimado de contratação em cada modalidade. As 3 modalidades que seguem, né, esse critério, que é a concorrência, a tomada de preço e a carta convite, tá? Então, é preciso perceber essa mudança aí de valores, ok? Um ponto que eu ainda quero mencionar aqui nesta aula sobre a unidade 1 é a gente perceber como que os princípios constitucionais, né, os princípios constitucionais da licitação, eles estão de acordo com aquele famoso acrônimo, né, que a gente estuda dos princípios da administração pública, né, que é o LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tá? Então, unidos a esse acrônimo, a gente tem aí a questão da vinculação ao edital, que é um princípio do processo licitatório, né? A questão do julgamento objetivo, né, das propostas. É tanto que uma das formas assim de tornar esse procedimento inválido é qualquer inobservância a esses princípios, por exemplo, ao princípio da impessoalidade. Tá lá, o órgão público elabora, né, um aviso de edital, um procedimento licitatório, e aí, dentre os licitantes, tem uma pessoa lá que é parente do cara lá, que faz parte do órgão, ou de um dos membros da comissão. Então, para onde vai o julgamento objetivo, para onde vai a impessoalidade, né? Então, cada um desses princípios constitucionais, eles devem ser observados, porque se não observados, eles irão certamente fazer com que aquele procedimento licitatório, né, se verificado ali um procedimento de má conduta administrativa, será revogado ou anulado, tá? Então, é interessante a gente pensar nessa questão. Outro elemento que pode levar à revogação ou invalidação no procedimento licitatório é a não observância das fases do procedimento licitatório. Vocês irão acompanhar no material que cada uma das modalidades possui um sequenciamento do procedimento administrativo diferenciado, né? Então, eu tenho como uma primeira fase desse procedimento, né, uma primeira etapa do procedimento administrativo licitatório, o aviso de edital. Então, para a concorrência, para a modalidade concorrência, eu tenho um determinado prazo, né? Vamos supor, 15 dias a
ou menos de 15 dias, né? Ou mais de 15 dias, para a concorrência que aquele organismo público publique o aviso de edital para que os interessados apresentem suas propostas. Tá? Então, assim, nesse sentido, eu tenho que garantir que sejam cumpridos aquele determinado prazo para a concorrência, para que eu publique o aviso de edital. Tá? Então, assim, cada modalidade possui um prazo diferenciado, vocês também precisam aprender essas questões, né? Eu penso que um administrador público, né, enquanto ocupante de um cargo, durante a realização, né, de um procedimento licitatório, esteja ali todo o tempo com a lei ao lado, né? Porque, como eu disse, são 123 artigos, né? São muitas questões, ainda existem outros decretos e outras leis que complementam e incluem algumas normas naquele procedimento. Então, o administrador público ele precisa estar atento a todas as normas, todas as possibilidades para que aquele procedimento não seja anulado. Já pensou? Todo um trabalho para a elaboração daquele procedimento licitatório e aí, no final, percebe-se que houve um erro na data de publicação do aviso do edital e aí isso pode levar tudo a perder, ok? Então, eu acredito que nós, enquanto administradores, não precisamos decorar, memorizar todos aqueles artigos, mas nós precisamos acompanhar tudo, né, no momento de elaboração de uma proposta aí de licitação, ok? Então, são esses elementos que eu gostaria de pontuar nessa aula, né, essa observação, né, no sentido de baixar a lei no site do governo para acompanhar as atualizações e ver essas modificações que foram feitas, né? Inclusive, no que diz respeito ao que pode ou não levar à revogação de um processo licitatório, tá? Então, bons estudos e boa sorte!